Né? Nesses dias, nós entendemos que o Senhor estava nos chamando para servir as igrejas. E então, desde segunda-feira, nós estamos viajando fora de casa. Hoje eu estou um pouco cansado ainda dessa viagem, né? Mas creio que amanhã a gente já vai estar bem recuperado. E eu queria, na verdade, aqui, irmãos, pedir a cooperação de vocês, porque o que nós vamos conferir nesses dias é um assunto só, os 3 dias que nós vamos estar compartilhando. Então nós vamos hoje estar lançando alguns fundamentos, né, algumas bases. A gente vai caminhar sobre elas amanhã com maior clareza, com maior aprofundamento, né? E possivelmente concluirmos isso, se der, no domingo, né? Se não der, a gente entra semana fora aí. Tá gravando já, Gui? Tá? Show. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis. Grava aí que depois a gente pode, pelo menos, relembrar esse momento, né? Gênesis, capítulo de número 4. Irmãos, como a gente está aqui num ambiente bem familiar, bem à vontade, queria que vocês ficassem bem à vontade também para, se de repente for necessário a gente parar, repetir alguma coisa, vocês tivessem liberdade, tá? Porque nós não nos movimentamos no intuito de apresentar à igreja algo que possa persuadir aqueles que nos ouvem, mas nós, na verdade, queremos aqui apresentar a Cristo. Esse é o nosso objetivo, né? E então isso precisa ser muito claro, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Não é necessário usar de nenhum recurso exterior, nem que suavize para que as pessoas o aceitem, e nem para que o torne mais apresentável para que as pessoas o comprem. Então a nossa ideia aqui não é de maneira nenhuma apresentar uma performance, e muito menos que isso, convencer os irmãos da eloquência ou do método do pregador, mas é de formar Cristo na igreja do Senhor que se reúne aqui. Então, por isso eu queria pedir que, se for necessário interromper, interagir aqui, que os irmãos fiquem à vontade. Aqui no capítulo 4 de Gênesis, a Escritura começa dizendo assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Por enquanto, até aqui. É muito importante na caminhada cristã nós entendermos alguns conceitos que são como sementes. E o livro de Gênesis, né, Bereshit, tem a ver justamente com sementes. Então, se eu pudesse, de alguma forma, mudar o nome de Gênesis, Joe, eu colocaria de o livro das sementes.
semente, né? Vem do radical sêmen e tem a ver com esse princípio, com essa geração, com essa a carga que cria. Então, toda a expressão de Gênesis, sobretudo dos capítulos de 1 a 12, estão ligados aos fundamentos de tudo. Então, se você precisa entender sobre os fundamentos, certamente você vai ter que mergulhar nesses 12 capítulos da Bíblia. Nós temos no capítulo 1 e 2 a narrativa da criação, em que nós vamos entender que Deus, ele estabelece uma semente. A semente da criação, alguns chamam de criação cosmológica, quando Deus cria todo o universo e a estrutura da vida, e Jeremias vai falar que Deus cria e sustenta o universo por leis físicas. Então, em Gênesis 1 e 2, nós temos ali os traços, as marcas, os registros dessa semente da criação. Dentre essas sementes, nós temos, o texto dizendo que o mundo, como nós o conhecemos, foi criado por Deus em 7 processos, em 7 dias, em 7 tempos, em 7 jurisdições. E nós vamos ter em cada uma desses 7 processos, chamar assim para você entender de maneira fácil, fundamentos da terra sendo estabelecidos. E como coroa dessa criação, Deus coloca no meio dessa criação um jardim, no meio do Éden, e nesse ambiente central da criação, como epicentro da sua criação, como destaque da sua criação, como coroa da sua criação, ele coloca ali, então, o homem, que eu posso aqui, na verdade, chamar de humanidade. Adão, ou Adam. O que eu quero começar destacando aqui? Todo o cosmos, o universo, todas as leis que sustentam o universo, todos os processos inteiros que Deus utiliza para formar todas as coisas, eles são sustentados por causa de uma coisa. Alguém sabe dizer? Pela palavra? Muito bom. Por causa do amor. Por que Deus cria? Porque criação é uma consequência inevitável do amor. Criação é o verbo resultante do amor. Toda essa estrutura que nós estamos aqui superficialmente mencionando, ela só existe porque Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele cria. E para criar, Deus tem uma estrutura pela qual Ele cria, Ele governa e Ele sustenta o universo, que é a sua palavra. Amém? Por que Deus faz o que faz? Porque Ele é amor.
E como é que ele faz o que faz? Porque ele é amor. Pela sua palavra. Quantos estão comigo aqui? O que está no centro de tudo isso, então, criado como destaque da criação? O homem, criado no sexto dia, Adão, posicionado no meio da criação. Mas o escritor, a narrativa de Gênesis, vai dizer para nós uma coisa muito importante, que é, prestem bastante atenção, que o homem, ele é criado com base em algo. O homem é criado com base em quê? Do quê? A imagem e semelhança da imagem de Deus. Então, no jardim, que está no Éden, que é o centro do universo, no centro do universo, Deus coloca um jardim. O centro do universo é o Éden. Mas nesse lugar ainda tem um espaço mais íntimo, mais chegado, mais perto ainda, que é esse jardim. Mas no centro desse jardim tem ainda uma estrutura principal, que é como se esse ponto de onde todo o universo aponta para ele, se fosse ele, na verdade, aquilo que envolve e engloba todo o universo, que é o quê? Vamos lá, irmãos. O homem, o que está no centro do jardim? A árvore da vida. Uau! A árvore da vida, nós podemos entendê-la como uma figura simbólica do próprio Cristo. Amém? Quantos estão comigo aqui? Entende por que ela é colocada estrategicamente na narrativa no centro do centro do centro? Porque é isso que, na verdade, sustenta todo o entorno. Então, pelas leis da física, é exatamente esse ponto central, que é o epicentro de tudo, que sustenta e governa tudo. A narrativa bíblica é perfeita nesse sentido. E quem é que está por trás da simbologia da árvore da vida é o próprio Cristo. E é nesse ponto, por que eu estou contando tudo isso? Para chegar aqui. Porque é exatamente nesse ponto de sustentação, de governo, o método de Deus, Cristo, é nisso, é nele, é nessa imagem, é nesse reflexo que a humanidade, Adam, é criada à imagem e semelhança de Deus. Estamos juntos, irmãos? Então vamos à frente. Dito isso, eu quero tocar apenas em um ponto dessa narrativa de Gênesis 1 e 2, que é imprescindível para tudo o que nós somos e estamos procurando desenvolver no Senhor como igreja. O sacerdócio do homem. Por quê? O conceito elementar de sacerdócio já está em Gênesis 1 e 2. Nos 7 verbos hebraicos que Deus dá ao homem como sua missão, como sua vocação, depois dele existir à imagem e semelhança de Deus. Principalmente os 2 últimos, que Deus dá ao homem uma função, uma missão específica, a de cultivar e guardar
o jardim. O que está por trás dessas 7 expressões, que aqui eu estou, de alguma maneira, resumindo, sintetizando nessas 2 últimas? Nisso está o sacerdócio do homem, a vocação do homem. Cultivar e guardar o jardim. Estamos juntos? Eu não quero aqui me aprofundar demais nisso, para que não fique também muito subjetivo, muito viajado. Mas para que a gente possa sair daqui nesses dias realmente prontos a transicionar para o lugar em que o Senhor está nos chamando. O que significa isso? Que o homem é criado como um sacerdote. Quem é que está no centro de tudo, de tudo, de tudo? Cristo. Amém? Hebreus vai dizer claramente que pela fé nós cremos nisso, que é pela palavra de Deus. O homem é criado baseado em Cristo. Amém? A sua responsabilidade diante das palavras que ele ouve do próprio Deus, quanto ao lugar em que ele é plantado como uma semente, é de um sacerdote. Porque quem Cristo é? O sumo sacerdote. E se nós fomos criados à imagem de Cristo, para a criação, nós representamos o sacerdócio de Cristo. Quantos estão entendendo isso? Aleluia. Só isso, irmãos, já seria uma chave para nós reformarmos aquilo que nós somos como igreja. Sabe por quê? 2 expressões sintetizam toda a vocação do homem: cultivar e guardar. Cultivo está relacionado a trabalho. Mas trabalho, a partir dessa expressão hebraica, está enraizado em culto. E culto, por sua vez, está fundamentado em Gênesis 1 e 2, em adoração. Que antes disso, está estabelecido como a relação íntima que há entre a humanidade, Adão, e a árvore da vida. A sua fonte, a sua origem, o seu sustento, a sua provisão, aquilo que o escritor sábio de Provérbios vai chamar de sabedoria. Amém, irmãos? Então vamos lá. Se cultivar está ligado a trabalho, trabalho está ligado a culto, culto está ligado à adoração, e a adoração, na verdade, é a relação íntima que deveria ser natural entre o homem e Cristo, no final de tudo isso, resumindo tudo isso. Só que eu poderia perguntar: o que você está desenvolvendo como cristão
remete à vocação original do homem, ou você gasta a maior parte do seu tempo, da sua vida, da sua história, preocupado com aquilo que está para além do jardim de Deus, que é, na verdade, a sua missão. Guardar, dentro do contexto que estamos aqui trabalhando, eu destaco simplesmente proteger, sustentar. Como eu vou cultivar e guardar? Como eu vou relacionar-me intimamente com Cristo e proteger aquilo que é o seu propósito, aquilo que é a sua própria vontade? Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Eu não sei vocês e o nível de sinceridade que vocês vieram aqui nessa noite. Mas sem querer ofender os irmãos, com todo respeito, eu aposto que a grande maioria de nós aqui, simplesmente nisso que eu falei até agora, estamos envolvidos com outras coisas, mas muito pouco com essas que eu acabei de dizer. Muitos de nós estamos mais preocupados e gastamos mais do nosso tempo e da nossa vida em fazer coisas para Deus do que em cultivar o jardim. Mas como você diz isso? Bem simples, é só olhar tudo ao nosso redor. Se a nossa preocupação principal fosse cultivar o jardim, certamente os nossos rostos seriam diferentes. A nossa postura diante da presença seria diferente. Não é preciso ir longe. Basta vermos com o que ocupamos a maior parte do nosso tempo diariamente. Com o que gastamos o nosso dinheiro mensalmente. E entenderíamos que, de fato, se a nossa semente como vocação é sermos sacerdotes, isso está ligado à genética humana. Joe, você não escolhe se você será um sacerdote. Deus te fez um sacerdote. Agora você escolhe que tipo de sacerdócio será ministrado de dentro de você. E esse é o problema da igreja dos nossos dias. Por quê? Porque o homem tinha uma responsabilidade. Pastora, para cultivar e guardar, existia um segredo. Qual era o segredo? Obedecer. Mas o que o homem procurou fazer com o seu sacerdócio? Desenvolver um sacerdócio a partir da sua opinião, da sua autonomia. Então o que ele fez? Tinha uma árvore escondida lá no jardim, que daria a ele tal possibilidade. O que Deus queria dele? Cultivar e guardar. Como é que ele faria isso? Só, apenas, obedecendo o que Deus havia falado com ele. Isso parece loucura, irmãos, porque tudo que o homem tinha que fazer já estava a ele revelado em Cristo, se ele comesse da árvore da vida. Mas tudo o que ele quis dar a Deus foi a partir de si mesmo, ocupando na criação um lugar que ele já possuía.
Mas ele queria ele afirmar a Deus, e não que Deus o afirmasse. Então ele quer ter acesso a algo que lhe dê poder. Presta atenção nisso, irmãos. Qual é o problema do sacerdócio caído de Gênesis 3 em diante? É que esse homem agora ele tem poder. Mas o que ele perdeu? A autoridade. Existem dois tipos de sacerdotes que ministram sobre a face da terra. Uns têm autoridade, porque a autoridade deles está na obediência que eles vivem. Mas outros assumiram o poder. E agora eles ministram a partir das suas competências pessoais, a partir de si mesmos e daquilo que eles mesmos sabem. Como você sabe que um sacerdote é um sacerdote caído, mesmo estando na igreja, mesmo tendo 1 milhão de seguidores no Instagram? Basta ver se o fruto do seu ministério é a partir do poder ou é a partir da autoridade. Então vamos lá, que fundamento eu estou trabalhando aqui? O homem é criado para ser sacerdote. Quantos estão comigo? Dentro disso, nós já estamos agora aqui considerando o que é necessário para ser um sacerdote que agrada a Deus. Obediência. E um sacerdote que obedece, ele ministra com autoridade. Tudo o que você precisa, Joe, não é da nova revelação, mas é da obediência às coisas que já te estão reveladas. Quer andar em autoridade, igreja? Obedeça aquilo que já está posto. Quer ser um sacerdote que é achado fiel e que cumpre a vocação de Adão, que na verdade é a vocação de Cristo? Coma da árvore da vida. E o que significa isso? Cultive a sua relação. Porque como é que você protege o jardim? Guarda, usando a sua autoridade. Porque o que um sacerdote também é? Ele é um delegado. Vou falar uma viagem aqui. Sabe o que Adão era? Um apóstolo. Porque ele era alguém que representava Cristo sobre a criação. O que isso significa? A autoridade delegada por ele, para ele, por Deus, estava condicionada a que ele obedecesse. E como é que ele poderia fazer isso, Robson? Comendo da árvore da vida. Então, basicamente, você está falando sobre nos relacionarmos com Cristo profundamente, sim. Em que dimensões? Naquela que você já sabe, no seu tameon, no seu secreto, meu irmão. Mas em que dimensão mais? Cultivar e guardar do lado de dentro, mas também do lado de fora. E como é que fazemos isso em essência? Quando eu busco o Senhor com fome e com sede no meu íntimo
E quando eu busco o Senhor com fome e com sede, no meu coletivo com os meus irmãos, que nada mais é do que o meu eu também, mas que agora não é eu sozinho, é eu convosco e vocês comigo. Então eu busco ao Senhor com fome e com sede dentro, mas não é mais suficiente. Então eu também busco o Senhor com fome e com sede fora. Mas fora como assim? No exterior? Não, fora é conosco. Estamos juntos? Que novidade tem nisso? Nenhuma. Então pergunto, você hoje poderia ser considerado um homem de oração? Examinando de fato a sua vida íntima, alguém poderia dizer, pelo Espírito do Senhor, não pelos olhos carnais, eis aí um homem e uma mulher de oração? Se não, basta a resposta negativa a essa pergunta, para já podermos concluir que não estamos cumprindo o nosso sacerdócio. Vamos lá, irmãos. Eu não andei 1.500 quilômetros para vir aqui arrancar entusiasmos carnais mesmo de ninguém. Eu andei 1.500 quilômetros para que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria muito de sair daqui, irmãos, nesses dias. De repente a gente até meio cabisbaixo. Mas se você não é um homem de oração, cara, eu queria que hoje você tomasse a decisão de nunca mais, nem um dia da sua vida, você não ser um homem ou uma mulher de oração. Porque senão, você não passa de um religioso que viveu o resto da sua vida, talvez, sobre grandes revelações, mas que não surtiram efeito nenhum em você, porque você nasceu para ser uma semente sacerdotal. Se você não está cultivando e guardando o jardim de Deus, onde a árvore da vida é o centro de tudo, desculpa, cara, mas você parece mais com Caim do que com Abel. Você parece mais com Esaú do que com Jacó. Você parece mais com Ismael do que com Isaac. E sabe qual é o problema do Adão caído de Gênesis 3? Sabe qual é a diferença de Gênesis 1 e 2 em Adão para Gênesis 3? É que em Gênesis 3 Adão não é mais filho. Ele é só criatura. Porque ele é expulso de casa. E sabe o que Levítico diz? Números também diz que os bastardos não podem entrar na Assembleia do Senhor. Sabe qual é a diferença de Ismael e de Isaac? É que Ismael é um bastardo. Sabe qual é a diferença de Esaú e de Jacó? É que Esaú se faz um bastardo. Sacerdotes são, em essência, o quê, então? Filhos. Filhos ministram com
A autoridade. Quer ver uma coisa? Pessoal da área do direito, né? Os advogados, os profissionais do direito, podem me ajudar nessa. Eu sou filho de um homem e tenho como provar isso. Pode até ser que não tenha documentos sobre isso, mas eu tenho provas que poderiam ser utilizadas, lançadas mão delas geneticamente. Ele já morreu, deixou uma herança. E eu não fui incluído nessa herança. Mas eu reivindico a minha herança em algum momento. Isso me será concedido com provas? Sim? Sim, Rina. Mesmo o meu direito tendo sido usurpado anteriormente? Como é que é o negócio? Repete aí, por favor. Essa bomba. O direito do herdeiro não prescreve. Presta atenção. Se eu não sou de fato filho de sangue, mas tinha em alguma outra esfera do direito o direito à herança, eu terei que provar isso de alguma maneira. Mas se eu sou filho geneticamente falando, eu só terei que provar geneticamente falando. E qual é o problema disso? É que se eu sou um filho geneticamente falando, não tem como, tendo de onde tirar a prova, isso não ser provado. Um fio de cabelo. Se eu sou filho, a autoridade está na genética, na natureza que eu possuo. Eu não preciso provar nada para ninguém, irmão. Quantos estão entendendo isso? Como é que eu provo que eu sou filho? É pela obediência. É pelo jeito que eu vivo. É porque eu cultivo e guardo. Está entendendo isso, Joe? Qual é a diferença de Gênesis 1 e 2, do Adão de Gênesis 1 e 2, para o Adão de Gênesis 3? É que o Adão de Gênesis 3 é alguém tentando conquistar o seu sacerdócio por meio do seu poder. Porque na criação ele era o maior na hierarquia, pastora. Então de Gênesis 3 para frente, quem é que está ministrando? O sacerdote do posto hierárquico. Mas de Gênesis 1 e 2 para frente, quem é que está ministrando? O filho. A imagem e semelhança. Olha o que Deus fala para ele. Coloca o nome nos animais. Vocês lembram disso? Deus fala assim para ele, vai, sai por aí e coloca o nome nos animais? Não, irmãos. Deus fala para ele, fica aí, os animais virão até ti, passarão por você e você coloca o nome neles. Irmão, você imagina Adão aqui assim, ó, e os animais em fila. Animal número 1, leão. O casal, leoa. Hã? Aquele ali parece com a Natália, girafa. Imagina isso, irmãos. Aquele ali parece com a Roberta, é pássaro, maritaca. Ai, ai. Aquele ali parece com o Joe. É brincadeira. Leonardo DiCaprio.
da selva, né? Leonardo DiCaprio da selva. Eu fico pensando nisso, pastor. Imagina os animais do mundo, do planeta. Adão parado no meio do jardim e os animais passando. Esse aqui vai se chamar isso. Esse aqui vai ser. Que autoridade é essa? Que tipo sabe assim, de uma graça, de uma manifestação do próprio Deus havia sobre a vida desse ser. É uma coisa louca, uma coisa absurda. Não é pelo esforço de Adão, é pela autoridade de Cristo manifesta em Adão. Porque Adão é filho. Acontece o pecado, Deus fala, nem a terra, meu filho, que é inanimada, nem a terra agora se submete mais a você. Ela vai produzir abrolhos e espinhos. E é do suor do teu rosto a partir de agora que você vai comer. Quem está entendendo isso? Gênesis 3 é outra configuração. É outro tipo de sacerdócio. É um sacerdócio do esforço. É um sacerdócio braçal. Não é mais um sacerdócio relacional. Não é mais um sacerdócio da adoração. É um sacerdócio de trabalho. Como eu tenho procurado chamar, é um sacerdócio de função. Onde ser sacerdote não é mais a posição em que o homem habita, mas é a função que ele exerce. E aqui já estou chegando no final dessa palavra. Já, porque os irmãos estão cansados. Os irmãos achou que eu vim aqui para fazer uma festa, ficaram tudo desanimados agora. É sério, dá para ir mais uns minutos para a gente concluir isso aqui e preparar o caminho para amanhã? Então eu queria que você entendesse uma coisa, a expressão Kohen, ou Korem, que é a expressão hebraica para sacerdote, ela só aparece lá na frente em Gênesis com Abraão. Mas o princípio e a essência está lançado aqui em Gênesis 1 e 2. Normalmente, quando os irmãos vão falar sobre Kohen, a expressão hebraica para sacerdote, se destaca a função sacerdotal. Aquele que ministra. Contudo, a expressão Kohen também significa, pastora, a posição que ele ocupa, o lugar que ele habita. Então, sacerdote, no hebraico, vem de uma ideia de duas coisas. O que ele faz e o lugar em que ele habita. Em Gênesis 1 e 2, o que é ser sacerdote para Adão? Ser filho. E o que isso quer dizer? Dentro do conceito sacerdotal. O lugar que ele e o que ele faz. Onde é que Adão habitava? Onde é que ele habitava? Vamos lá, irmãos. No jardim do Éden, que era o jardim da árvore da vida. Quem é que vinha no jardim? É Cristo, né? É Deus em Cristo. Então presta atenção nisso. Sacerdote é o que ele faz, o que ele ministra, é a função que ele tem. Mas é antes disso, a habitação em que ele vive. Estamos juntos? Quando, presta atenção aqui, habitação, que palavra nós usamos na língua portuguesa, por exemplo, para falar sobre habitação? Casa. Então, sacerdote é a casa de um homem,
mas é também a vocação de um homem. Casa vem do grego, a expressão grega para casa é o quê? Alguém sabe? Eu acho que eu já falei sobre isso, hein? Casa vem de uma expressão grega que significa, no final de tudo, identidade. Então vem comigo, me acompanha. Sacerdote é a casa, a habitação. E isso é que dá ao homem o que? A sua identidade. E é também o seu trabalho, sua vocação, ou aquilo que ele faz, que nós podemos chamar de propósito. Amém? Quantos estão comigo aqui? Quando nós estamos em Gênesis 3, 1 e 2, o homem tem como sacerdote casa, habitação, e ele tem também vocação, propósito, função. Que ele é lá, como função, ele é um guardião. Mas como casa, ele é o habitante. O filho, que é o nome do habitante da casa de Deus. Na casa de Deus só podem habitar filhos. Agora a questão é, só pode ser chamado de casa, de lugar de moradia, o ambiente que existe para formar uma família. Presta atenção aqui na viagem. Vem comigo, Joe. Está muito humano. Vem no espírito. O homem como filho, para ser sacerdote, só pode ser considerado sacerdote se ele habita num lugar sozinho. Como? E quem é que dá a identidade dessa família? O pai. E como é que nós podemos conhecer o pai? Apenas pelo filho. Se ele nos revelar, segundo João, então o conheceremos. Porque só pode conhecer o pai quem conhece o filho. Então, o homem como sacerdote só pode ser considerado sacerdote como o lugar em que ele habita, porque antes dele habitar nesse lugar, tem alguém que habita nesse lugar onde ele é chamado para habitar. E quem é que habita nesse lugar? Cristo, o Filho de Deus. Então, onde é a sua casa? A sua morada? O seu lugar de identidade? Para que seja devolvida a você a sua posição sacerdotal original. É em Cristo. Estamos juntos? Resumindo tudo isso agora para ficar mais fácil. Você não entendeu nada, agora você vai entender então, para ficar bem fácil. A habitação sacerdotal é a presença que preenche todas as coisas. Cristo em nós. Se Cristo é em nós, então nos é devolvida uma posição. Como é que é o nome de Cristo segundo os profetas? Ele é Emanuel. O que significa isso? É que ele é Deus conosco. O que isso quer dizer na prática? O que o homem tinha perdido lá em Gênesis 1 e 2, quando acontece o pecado em Gênesis 3? O que ele perdeu? Ele perdeu a sua casa. Ele foi expulso do... Mas ele perdeu sua função? Não. Então, presta atenção agora, caminhando para o fim. Gênesis 1 e 2, o homem é um sacerdote. O que é que ele tem como sacerdote? Uma habitação e uma função. Em Gênesis 3, ele continua sendo um sacerdote. Amém? Porque sacerdote é o que o homem é. Mas o que é que ele perde da sua essência sacerdotal? A sua casa.
O que em Cristo nos é devolvido? A casa. Estamos juntos ou não? Não sei se vai dar para entrar na palavra que eu ia pregar hoje, irmãos. Agora que eu expliquei o que eu precisava explicar para a gente começar a ministração. Como é que é? Fala de novo. Exato. Exatamente, Rina. Vocês estão me ouvindo bem ainda? Vamos junto, então? Pode falar. A função? Não. Não há nenhuma referência sobre a sua função. A função permanece. Ele é expulso de onde? Da casa. O resto continua. O que Deus fez? A partir de hoje, colocou anjos, espada na mão, falou: aqui você não pode entrar mais. Então, quando chega lá depois, na frente, o que Cristo faz? Ele nos abre um novo e vivo caminho. Pelo quê? Pelo seu sangue. O que o sangue de Jesus permite? Uma ponte que agora me abre de novo o acesso. O acesso ao quê? A casa. Entendeu? Então, em Cristo, eu não estou mais agora precisando que nenhum sacerdote, sumo sacerdote, vá lá no meu lugar. Porque o meu sumo sacerdote me deu, como raça agora, não Luiz, mas o ser humano, ele deu ao ser humano de novo o acesso ao Pai. O que eu fazia, eu continuei fazendo. Porque o homem é sacerdote. Mas o lugar onde eu fazia, eu perdi. Em Adão. Exatamente. Nos sobra apenas o quê? Uma função. Chegamos no ponto onde eu quero falar apenas sobre ele para a gente concluir hoje. Então eu preciso de mais alguns minutos para a gente gastar com isso. Em Gênesis 3, então, o que nós temos a partir de Gênesis 3? Um sacerdócio funcional. Todos os homens criados na face da terra são criados antes de Gênesis 3 ou depois de Gênesis 3? Depois. Todos eles recebem de Adão, então, uma herança sacerdotal. Que é o quê? Apenas funcional. Porque todos somos filhos do Adão caído, não do Adão inteiro. Contudo, Adão não era o centro da criação. O centro da criação é Cristo. Adão era o que era não por causa de si mesmo, mas porque ele era uma imagem daquele que é verdadeiramente, daquele que era, que é e que sempre será. O Huios de Deus, o Filho de Deus, o Filho maduro, o Filho pleno, o Filho revelado. A partir de Gênesis 3, então, nós temos uma herança sacerdotal. Sobre a face da terra, todos os homens que existem, nascem como sacerdotes funcionais. E o que um sacerdote funcional faz? Trabalha. Se esforça. Para quê? Para cumprir a sua função sacerdotal. Basicamente, sacerdócio está ligado na relação com uma divindade.
Se eu não tenho mais a habitação e só me sobra um sacerdócio funcional, eu adoro. Mas quem é o Deus que eu posso adorar por meio do meu trabalho? Qualquer outro Deus, menos o Deus único e verdadeiro. Por exemplo, o Deus do nosso século, Mamon. Como é que se adora Mamon? Pelo trabalho. Se eu sou um sacerdote apenas funcional, todo o meu esforço entregue a uma divindade por instinto ou por consciência jamais poderá cumprir a minha vocação, que só pode ser devolvida a mim em Cristo. Porque um ministro fora da posição, ele não pode obedecer a Deus. Porque ainda que eu faça a coisa certa, eu farei a coisa certa, mas pelo motivo errado. Quantos estão comigo aqui? Davi fez a coisa certa. Davi é um bom exemplo para os dois lados. Eu posso usar Davi para dizer, fez a coisa certa pelo motivo errado, e depois fez a coisa errada pelo motivo certo. Mas vou dar um passo aqui para a gente caminhar para o fim. Por que eu li aqui o primeiro verso do capítulo 4? Mas agora chegamos no capítulo 4 de Gênesis. Alguém deve ter falado, o que tem a ver esse negócio todo com o versículo que ele leu? Tudo, agora você vai entender. Vou ler de novo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Joe, o que Deus fala para Eva? Se não souber, vai ter que se inscrever na Yeshiva hoje ainda. O que foi que Deus falou para a mulher depois que eles pecaram? Qual é a promessa que Deus fez para ela? Não, a promessa. Essa é a consequência. Qual é a promessa que Deus faz para ela? Isso é fundamento básico da fé cristã, hein, irmãos? Qual é a promessa que redime todo o universo? A promessa de Gênesis 3 feita à mulher. Do seu descendente virá aquele que pisará a serpente. Gente, presta atenção aqui em mim. 2 sacerdotes, que agora eram 2, que tinham acabado de perder a identidade de filhos, estão diante do Deus que era o pai deles até aquele momento, e agora era Deus para eles, ouvindo ele dizer o seguinte: não fique triste, não é o seu fim, da sua descendência, do seu descendente, da sua semente, da expressão ali tem a ver com semente, da sua semente, virá aquele que vai devolver a vocês isso que vocês perderam. Quantos estão entendendo isso? Imagina a expectativa que Adão e Eva ficaram no primeiro filho que eles iam gerar. Estão entendendo isso, irmãos? Você consegue se colocar no lugar? Desculpa a expressão. Fizemos a maior merda da história do universo. Deus deu uma chance. O nosso filho vai ser quem vai resolver isso. Primeira coisa que eu imagino que eles fizeram, logo depois de Deus dar licença ali do lugar para onde eles foram, primeira coisa que eles fizeram, porque imagina o coração e a mente desses dois depois de tal situação. Nós precisamos dar um jeito.
Quem está pegando isso aqui no espírito? Só que em Gênesis 3, quem é Adão e Eva? Não são mais os filhos. Eles são agora apenas sacerdotes funcionais. Se Deus fala assim para ela, do seu descendente, pensando que eles haviam perdido a natureza da imagem e semelhança de Cristo, porque a partir do pecado cai deles a imagem e semelhança, porque agora eles não estão mais na condição de filhos, mas apenas de sacerdotes. O que resta a eles é apenas a sua função. O que Eva e Adão devem ter olhado um para o outro e feito? Bora resolver essa cagada que a gente fez com o nosso esforço. Do nosso jeito. Porque para eles talvez foi no automático, Robson. Mas dentro deles havia morrido algo e eles não sabiam. Então o que Adão e Eva fazem? Coabitam. Leia aí para mim, versículo 1 do capítulo 4. E deu a luz a Caim. Não vou contar o final da história, quero perguntar para vocês. Quando ela ficou grávida e deu a luz a Caim, o que foi que eles pensaram? Está resolvido! Consertamos a cagada que a gente fez. E o que mais diz aí? Então o que ela falou quando nasce Caim? O significado de Caim: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Ou seja, Deus vai permitir agora com esse menino que a gente resolva aquilo que a gente fez. Havia uma expectativa sobre Caim? Imagina como Caim foi educado. Imagina o tipo de ensino que foi dado a esse menino. Se esforce. Trabalhe. Você é a resposta. Você é a esperança. Sobre os seus ombros. Por meio do seu sacrifício, do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação, meu filho. Por meio das suas mãos, você vai resolver um problema que papai e mamãe criou. E quem? Pode continuar, por favor. Depois deu à luz a Abel. Pode continuar. Quando nasceu Caim, xarabacalabachou, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quando nasceu Abel, nasceu Abel. O que Abel é? Irmão de Caim. É o que se sabe sobre ele. O que Caim era? O que Caim era? O que diz aí? Lavrador, um agricultor. E o que Abel era? Pastor de ovelha. Irmão, olha aqui para mim. Presta atenção. Pastor de ovelha era o que comparado a um agricultor? Coisa nenhuma. Olha aqui para mim. Um agricultor, o que ele faz? Um lavrador faz o quê? Prepara a terra. Caim, meu filho, é pelo seu trabalho, é pelo seu esforço. Olha aqui para mim, irmãos. Antes de Gênesis 3, o homem comia do suor do seu trabalho. Ele comia do quê? Do que o Senhor dava para ele. Caim era o quê? Por quê? Porque, irmãos, um lavrador, a terra produz o que ele produz. Como resultado do seu esforço, do seu trabalho.
Agora olha para mim, continua olhando para mim, por favor. E um pastor de ovelha, a ovelha se reproduz como esforço dele? Como resultado do seu esforço? Não. Por acaso, ele cruza com a ovelha? Então, o que era um pastor de ovelha comparado com um lavrador? Esse aí vai fazer o que sobrou. Esse daqui vai ser o habilidoso, o capaz, o apto. Vai ser aquele que dá resultados. E esse daí, olha as ovelhas aí para nós. Continua a leitura, por favor. Parou. O que então aconteceu? Estão os dois lá. Cada um fazendo aquilo que eles nasceram para fazer. Caim, lavrando a terra. Abel, pastoreando ovelhas. Vocês imaginam que a atenção para Caim foi igual a de Abel? Sim ou não? Então, eu imagino, a Bíblia não está dizendo isso, mas eu suponho pela minha interpretação do texto, que basicamente, enquanto Adão e Eva estavam ensinando Caim a lavrar, a trabalhar, a esforçar-se, a dar resultados, Abel estava procurando entender em si mesmo, pelas histórias que ele ouvia do seu pai, como era antes daquilo, como exercer a sua vocação. Eles decidem oferecer ao Senhor. Por quê? O que sacerdotes fazem? Adoram, servem, ministram a sua divindade. Quem era a divindade deles? Deus. Então, lê de novo, pastor. O que é que Caim oferece ao Senhor? Caim trouxe do fruto da... Irmãos, presta atenção, irmãos. Um lavrador, ele é quem mexe a terra. O que o escritor, a narrativa bíblica está dizendo para nós, na minha opinião, é uma denúncia. O que Caim trouxe como oferta ao Senhor é fruto do seu próprio trabalho. Porque um lavrador, a terra dá como resultado daquilo que ele trabalha, daquilo que ele produz. Se eu tenho uma plantação, a plantação só dá porque eu plantei. Porque eu cuidei. Porque eu semeei. O que o texto de Gênesis, na minha opinião, está nos informando é que o sacrifício de Caim é o sacrifício de um sacerdote funcional. Que quer achar que é possível agradar a Deus a partir de si mesmo, do seu esforço humano, da sua própria capacidade, do seu conhecimento intelectual. Ele quer comprar a Deus, não há naquilo envolvimento de vida. Não há entrega naquilo, mas há apenas uma oferenda dada a uma divindade. Em contrapartida, irmãos, o que o texto diz que Abel ofereceu? Deu o quê? As primícias e as partes gordas, ou a gordura. Irmão, presta atenção. Já tinha tido algum sacrifício de animal na história? Já.
Isso é loucura, irmãos, que eu vou falar aqui. Você precisa ter muita fé para acreditar nisso. Quando Adão pecou, o que foi que ele fez? Se escondeu. E o que mais? Hã? Como é que ele produziu as suas vestes? Eles cozeram folhas. Folhas de figueira, na minha versão. Eles cozeram folhas. Gente, quem é que trabalha com planta? Na linguagem bíblica. Um lavrador, um agricultor. Foi com quem que Caim aprendeu esse negócio? Foi com Adão. Primeira coisa que Adão fez depois de pecar, pegou as folhas da árvore, cozeu, cozinhou e fez uma roupa para ele. Deus vem no jardim, o procura, o encontra escondido. E o que é que Deus faz para resolver o problema e a forma como um sacerdote agora funcional havia lidado com o pecado que ele havia cometido? Ele vai, o próprio Deus sacrifica um animal. Deus sacrifica um animal, não Adão, irmãos. Depois você leia lá, Gênesis 3. Deus sacrifica um animal que, imagino eu, que seja um cordeiro. Tira a pele. E com a pele desse animal, Deus, o próprio Deus, cobre, faz uma roupa para Adão e para Eva. O que foi que Caim ofereceu a Deus? Plantas, frutas. Aquilo que era fruto do seu esforço, o seu sacerdócio funcional. Mas o que foi que Abel deu ao Senhor? Vamos abrir um parênteses aqui? 2 detalhes para a gente encerrar. Primeiro, ele não deu uma oferta, ele deu as primícias. O que significa isso? Olha para mim. Eu tenho um casal de cordeiro. Nasceu um cordeiro. E eu decido que eu vou sacrificar o Senhor, fiquei com o quê? Com nada. O que eu fiz para nascer um cordeirinho? Do casal de cordeiro que eu cuido? Nada. Ou seja, presta atenção aqui, olha para mim. O trabalho do meu irmão é resultado da capacidade dele de tocar a terra. O meu trabalho é fruto da graça de Deus. Porque se Deus não fizer os animais férteis, os animais inclusive podem cruzar e não gerar absolutamente nada. O sacrifício de Abel é fruto da graça de Deus sobre a sua vida. E o que ele oferece a Deus é tudo o que ele tem, correndo o risco de ficar sem nada, porque ele está confiando naquela historinha que ele ouviu seu pai contar. Desculpa a expressão, irmãos, é porque eu usei ela lá atrás, estou tendo que usar ela por uma questão didática aqui agora. Pedagógica. Fizemos a maior cagada, filho. E como culpa, pelo sentimento de culpa, nos cobrimos com folhas que eu e a sua mãe cozinhamos. Sabe o que Deus fez para resolver o nosso problema? Ele mesmo sacrificou um animal e nos cobriu. Eu acho que Abel lá, sozinho, enquanto vagueava por aqueles lugares longínquos, ele pensou, se Deus, quando tentou resolver o problema do meu pai e da minha mãe, que eles criaram, sacrificou um animal, quando eu for adorar a Deus, eu vou sacrificar um animal também. Vocês estão entendendo isso? A oferta de Abel só é possível por causa da graça de Deus. Não tem absolutamente nada a ver com o seu esforço, com o seu trabalho. Não tem nada a ver com a sua capacidade humana de impressionar os homens.
Tudo que ele tem foi Deus quem deu. E ele só pode adorar a Deus porque aquilo que está em suas mãos foi o próprio Deus quem deu. Mesmo seu pai e a sua mãe tendo dado a ele a função menos importante, o trabalho indigno. Para encerrar, leia comigo hoje, Levítico 17, 11. Como é que é? Eu não entendi o finalzinho que você falou. Sim. O fato dele não dar as primícias não significa necessariamente que ele deu o que sobrou. Mas se ele não deu as primícias, ele deu outra coisa. Ou seja, ele fez contas. Ele calculou. Entende? Enquanto que Abel não calculou, porque o foco de Abel não está nele mesmo, mas está no Senhor. Está no cumprimento da sua vocação, que nesse caso para ele é agradar o seu Senhor. É agradar a Deus. Leia para mim 17:11, Levítico. Ok. Até aí, pastora. A vida da carne está no sangue. Então, quando Abel está oferecendo o sacrifício de um animal, derramando o seu sangue a Deus, penso eu, que na verdade, Abel está entregando a Deus a vida. A vida. Sem saber. Para mim, sem saber. Abel está, na verdade, anunciando aquilo que vai mudar para sempre a história de Deus na humanidade. Qual é a diferença de um sacerdote funcional para um sacerdote posicionado? É que um sacerdote funcional dá a Deus apenas o seu serviço, o seu trabalho, enquanto que um sacerdote, filho, que habita, ele dá a Deus a sua vida. Ele dedica, ele consagra, ele separa a Deus o que ele é. Toda a sua vida. E só assim é possível cumprir a nossa vocação. Não é trabalhando, não é dando a Deus as nossas habilidades, não é oferecendo a Deus as coisas que podemos fazer, mas é dando, dedicando a Deus toda a nossa existência, toda a nossa vida. Pergunto, um sacerdote posicionado no lugar da habitação, ele desempenha funções? Sim, mas as funções são consequências da sua moradia, da sua casa. E a sua casa é o Senhor. Mas ele só pode ministrar desse lugar porque ele está em Cristo, reposicionado como nova criação. Todas as coisas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, nova criatura é. Então presta atenção para encerrar essa noite. Em Cristo, nós nascemos de novo e recebemos uma nova natureza. A natureza do Filho de Deus.
Uau! Depois de nascermos de novo e recebermos uma nova natureza, Joe, recebemos a natureza de quem? Então nos tornamos o quê? Filhos que possuem a mesma imagem e semelhança que havíamos perdido. Então, com nova criatura, com nova criação, com novo nascimento, nos tornamos filhos. E como filhos, recebemos uma autoridade. E para exercer essa autoridade, Colossenses capítulo 2, Ele nos transportou. Ele nos transportou, irmãos. Ele tirou do lado de fora do jardim. Aqui, ó, tinha um abismo. Aí o que Cristo fez? Ele nos transportou do reino, do império, na verdade, perdão, das trevas. Estava lá, ó, do lado de fora. Império das trevas. Aí, a cruz. Pá, natureza. Você agora é filho. Agora você recebe vestes. Vai, filha. Sacerdotisa. Sacerdota aí para mim de novo. Vai, cultiva, meu filho. Cultiva e guarda. E, Senhor, como é que eu vou te adorar agora? Ofereça-se a si mesmo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Para quê? Para que experimenteis qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por que Deus criou? Porque Ele é amor. E eu concluo aqui hoje. Você achou que esse negócio do amor lá do início não tinha nada a ver? Que eu tinha esquecido. Por que Deus criou? Porque Ele é amor. Através do que Ele criou, pela sua palavra. E agora, por essa palavra, Ele nos devolveu a posição para que pudéssemos cumprir a nossa vocação. E cumprindo a nossa vocação, experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é uma relação eterna, preenchida no amor, para sempre, onde nenhum de nós, daqueles que estiverem em Cristo, vai derramar mais lágrimas, vai ter mais fome, vai ter mais necessidade, mais dor, não vai haver mais escuridão, e nem o sol vai precisar. Porque o sol da justiça, irmãos, brilhará, não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora agora, da Nova Jerusalém. E onde essas coisas acontecerão? No jardim. Conhecer, experimentar a boa, agradável e perfeita é iniciar e terminar dentro e envolvidos no amor eterno de Deus. Esse é o seu lugar. Essa é a sua posição. É daí que ministramos com autoridade. É daí que vem a nossa justiça, Joe. Não é do nosso senso ideológico. Não é porque vemos as pessoas na rua e isso nos dá tristeza, nos dá, sabe assim, pena.
Eu sou um ministro da nova aliança, que vem de um lugar de um amor eterno, e eu não posso ver a criação de Deus padecendo, escravizada por causa do pecado. Isso é que constrange o meu coração, porque eu ministro de dentro do amor, porque eu ministro através do amor, porque eu ministro para o amor de Deus. Amém. Pai, nós oramos aqui hoje para que o nosso entendimento seja destravado, para que a nossa mente seja impactada e o nosso coração cheio de graça e verdade e coragem e unção, para praticarmos isso em submissão, em obediência à sua vontade. Dá-nos de beber e de comer. Dá-nos de beber e de comer. Queremos cumprir o nosso sacerdócio, não a partir daquilo que fazemos, mas o que fazemos queremos fazer por causa da posição que temos de filhos que habitam diante da presença que tudo preenche. O Emanuel, a presença que a tudo preenche, conforme o apóstolo Paulo diz aos Efésios, a presença que enche todas as coisas. Queremos ser esse tipo de sacerdote, que quando a terra e a criação olhar, como o apóstolo Paulo diz aos Romanos capítulo 8, a ardente expectativa da criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus, que quando eles olharem para nós, eles não vejam a nós apenas como uma posição de hierarquia, que os animais não corram de nós por medo, mas que eles se curvem a nós por causa da glória que refletimos em autoridade. E a nossa autoridade está no amor em que habitamos. Oramos no nome de Jesus. Amém.